Olá, espectador e espectadora do Bom de Ler. Como nem só de lançamentos vive a poesia brasileira, eu resgatei e apresento agora para você o livro Corolla, escrito pela Cláudia Roquette Pinto, publicado pela Ateliê Editorial no ano 2000. A Ateliê é bem conhecida pela qualidade editorial, principalmente nos lançamentos da área de poesia. Corolla, publicado no ano de 2000, venceu o Prêmio Jabuti na categoria Poesia. É um livro que pode ser lido como um único poema. Ele é composto de poemas curtos, sem títulos, portanto você não tem aquela interrupção, aquela quebra quando você lê um título e entra num novo poema. Por isso ele pode ser lido como um longo poema. O que me impressiona muito na poesia da Cláudia é o nível de depuração da linguagem. Os poemas parecem buscar incessantemente o sentido, a essência das coisas, o sentido da própria existência. E nessa busca incessante pela palavra precisa, pela imagem precisa, os poemas vão se entrelaçando através de imagens construídas com elementos da natureza. Nessa procura incessante pela busca do sentido, pela busca da essência, nessa depuração que chega quase ao limite, explode o poema, como uma flor. Fique agora com Cláudia Roquette Pinto. Como é que surge um poema, Cláudia? De mil maneiras, em geral sinestésicas, né? Tem um som, às vezes tem uma imagem, uma percepção visual muito intensa, uma sensação, mas é quase ridículo falar isso porque não é nítido assim, porque na verdade a percepção visual está unida com o som, ou está unida com a palavra, ou está unida com a ideia, é um átimo atrás do outro, entendeu? Então por isso que eu tenho que ficar disponível. E justamente agora eu não estou podendo ficar quieta, eu estou sem ócio criativo, e isso para mim é a morte, porque eu tenho que ficar disponível para o poema, para aquele processo poder aflorar e eu poder acompanhar aquela ideia, aquelas imagens, aqueles sons, aquela música, né? E aí depois tem a hora que começa a ficar a pesquisa. Às vezes você tem que ir lá procurar a palavra, tem que procurar o som, mas o início é sempre muito prazeroso, porque o início sempre é uma descoberta, né? E o poema é um negócio tão fascinante que quando você está escrevendo poema, você não sabe onde ele vai dar, né? Ele não se dá na totalidade, né? Quando ele começa, é como se você estivesse desenrolando um fio que você não sabe onde vai acabar. Tem até um poema que fala isso. Você não sabe onde vai acabar e de repente ele acaba. E como que ele acaba? E nem você sabe explicar. Ele acaba porque de algum modo você deu conta na sua limitação verbal, imagética e existencial do que você estava tentando falar, porque na verdade você nunca vai falar o que você queria. Primeiro que você não sabia exatamente o que era quando você começou, e segundo que você nunca vai falar, porque a linguagem encerra nela mesma essa incapacidade de dar conta do real, né? E ela é um fracasso eterno, né? Então, você já sabendo de antemão que a linguagem é um fracasso, que ela nunca vai transmitir coladinho o que você estava querendo dizer. E nem você sabe exatamente o que você estava querendo dizer, o poema é essa coisa que vai se desenfronhando, né? E que de alguma forma, acho que era o Rambross, eu sempre falo isso, tomara que eu esteja citando certo, para não ofender ninguém, que faz o clique, igual um estojo. Ele faz um clique, tem um momento que ele, acabou. Eu não sei dizer, só não sei dizer melhor do que isso, mas você sabe que acabou. E eu sou uma pessoa, uma poeta que eu tendia a explicar demais. Isso é muito curioso, porque é uma característica da minha personalidade. Então, até na minha escrita, eu entregava muito no final. E eu comecei a ouvir isso de outros poetas que às vezes eu mostrava meu trabalho. Não, acaba antes, corta aqui. E eu aprendi a fazer isso. Então, assim, por isso que a troca também é tão importante, porque quando você encontra, são poucos, mas as pessoas que você pode realmente confiar, que te admiram, no caso a sua escrita, e você admira delas, e
e você tem confiança que aquela pessoa não está falando aquilo por inveja, por competição, porque está com dor de cotovelo, ou você até entende que existe isso e a pessoa entende que possa existir isso da sua parte, mas a amizade é maior do que isso e o interesse pela poesia, o amor pela arte é maior do que isso, aí é uma troca deliciosa, assim, como poucas que eu tive. Assim. Às vezes que eu pude usufruir disso na minha vida foi muito... é uma cachaça, né? A minha relação com a escrita, ela é muito visceral. Durante anos eu escrevi sem saber no que ia dar. É o que eu falo para os meus filhos às vezes. Vocês já se tocaram? Passei anos, vocês iam para o colégio, eu escrevi enquanto vocês estavam indo para o colégio. Quando vocês voltavam, eu tinha que desligar o botãozinho e virar a mamãe e ser normal, né? Sair daquele mundo onde eu estava me perdendo, totalmente consumida. E vum! Que nem como se eu estivesse fazendo um mergulho de profundidade e tivesse que voltar para a superfície rápido. Eu tive que me treinar para fazer isso, porque às vezes dá até um choque, né? Então, assim, eu falo para eles, mas eu escrevia sem ninguém me cobrar, não tinha nenhum editor falando entrega dia tal. Não, era uma compulsão. E o trabalho da arte, ele é muito delicado, cuidadoso, ele é uma vocação, ele é de uma entrega enorme, ele precisa de um tempo para amadurecer, ele tem uma coisa orgânica de um tempo, né? Apesar dele ser um trabalho que tem muita intelectualidade, né? Ele é um trabalho que também tem muito sentimento, emoção, sensibilidade. Então, eu acho que esse afã que eu observei desde muito cedo nas pessoas em acontecer e aparecer, eu nunca tive. Então, realmente, a glória, ou a fama, e ser citado, e ser não sei o quê. Quando eu era mais nova, eu não vou dizer que não é prazeroso. É óbvio é muito bom você ter seu trabalho reconhecido, porque esse reconhecimento, ele te dá uma medida, você não fica naquela loucura solipsista de você estar fazendo uma coisa você não sabe. Porque, na verdade, quando você está trabalhando com arte, seja qual for, e eu, como poeta, queria e quero, óbvio, que o que eu estou descobrindo sobre mim possa ser compartilhado pelo outro, né? Então, mas daí a você querer forçar uma situação, né, e querer aplicar, vamos dizer assim, parâmetros capitalistas, parâmetros materialistas, parâmetros de competição e de ranking, e que é uma coisa que o nosso mundo hoje, mais do que nunca, está muito comprometido com essas ideias e ideais, em arte é ridículo. Eu acho um absurdo você pretender viver de poesia, porque não dá mesmo, é uma coisa que está fora do mercado. E isso é muito bom. Não estou falando que eu acho que os poetas não mereçam ganhar prêmios e dinheiro, estou dizendo, e subsídios. O que eu estou querendo dizer é que, de certa forma, essa é a maior liberdade do poema, é ele não ser uma mercadoria. Você não senta e escreve um poema em 3 horas. Pode até acontecer isso, mas assim, o poema ele é como se fosse assim, a gota, né? Aquela água veio escorrendo e tal, e aí a gota se forma, e aí quando aquela gota cai, explode, aí é o poema, né? Então, sabe lá de onde veio aquela gotícula e outra gotícula se juntando? Então, é toda uma trajetória, porque o poema é um artefato, ele não é... Né? Eu sempre gosto de comparar ele com uma granada, porque eu falo muito isso, porque eu adorava também, quando eu fui ver 300 vezes o Ferreira Goulart, falar em todos os lugares que ele ia, e eu ia ver ele, porque eu era muito fã, e ele falava que ele vinha andando pela praia de Copacabana, no calçadão, e o pombo fez plá, e explodiu na cara dele. Ele virou o rosto e o pombo, aquelas pombas, sabe? E o poema, ele fala isso, é fruto do espanto. O poema era esse pombo estourando na minha cara. Ele até escreveu sobre isso, tem poema que fala isso. E para mim é isso, o poema é essa granada, ele explode. O bom poema, ele explode alguma coisa em você, ele explode na tua cara. Ele faz você ver alguma coisa de um modo diferente, ele libera um conteúdo, ele libera uma energia. Por isso que ele é muito poderoso, né? Você acha que tem um auê em torno do sítio? Tem um auê pelo seguinte, primeiro ele é o primeiro poema do livro, então ele é obviamente o mais visualizado. Segundo, ele é um poema extremamente plástico, ele acaba com uma porrada na cara do leitor, porque ele acaba com um tiro. Ele acaba com um tiro na cabeça de uma criança.
Então ele tem um grau de violência, né? Ele tem um grau de... Ele aborda, né, uma concretude, né? Ele é explícito e, ao mesmo tempo, ele não deixa de ter qualidades literárias, né? Mas eu acho que o que ele mais impressiona as pessoas é por ter vindo de uma poeta como eu, porque as pessoas preferem atribuir a minha poesia até então essa coisa fechada, redoma, uma mulher escrevendo sobre seu mundo interno e as experiências da mente. Porque, na verdade, toda a minha poesia é sobre a mente, sobre como você experiencia as coisas. Mesmo quando eu estou falando de uma paisagem, eu estou falando de duas coisas só. Os meus dois temas, as pessoas pensam que eu estou falando da natureza, que eu estou falando da flor, que eu estou falando do tiro. Eu estou falando do seguinte: quem eu sou, ou quem você é, quem somos, para onde vamos, de onde viemos, né? Tipo, o que é isso, né? Como que a linguagem vai dar conta desse quem? Existe esse quem? Como ele se manifesta, né? Então, o fracasso da linguagem, a impossibilidade da linguagem de dizer, a vertigem de tentar dizer alguma coisa, de conseguir dizer algo, né? De render, em inglês é mais render, de transmitir, mas eu gosto de usar uma tradução equivocada porque acho bonito, render a realidade em palavra, né? Transmitir, essa coisa da transmissão e da impossibilidade da transmissão, até onde se transmite. É sobre isso que eu falo. Então, se eu estou falando de uma paisagem, é como que eu vou dar conta dessa paisagem através da linguagem, né? Mas eu acho que, particularmente esse poema que você perguntou, ele é um poema que é visto pelo meio como uma ruptura, como para as pessoas só ficou explícito nesse momento, né? Que eu poderia abordar uma realidade mais abrangente, de forma mais óbvia, vamos dizer assim. Inclusive, eu acho que o Margem de Manobra é um pouco uma resposta a esse mimimi que eu escutava na minha cabeça, porque, assim, ficar sendo cutucada, sabe, a poetinha burguesa. Porque, claro, eu sou mulher, né, gente? Eu sou mulher, então venhamos. Eu vou enumerar aqui assim como a gente pode pegar esse candidato e enumerar as diversas falas nocivas e afrontosas e inadmissíveis dele, eu também posso enumerar coisas que eu ouvi de homens ao longo da minha vida de poeta. Eu ouvi um poeta amigo meu, ainda na época da faculdade, falar: você escreve como homem. E isso era um elogio, mas ele estava mordido porque o meu texto era bom. Um outro poeta muito famoso, um pouco mais velho que eu, falando: mas você não acha que você foi se meter numa coisa meio ambiciosa, não? Porque você vê, quem são as mulheres poetas no Brasil? Tem meia dúzia de 5, não tem nada. Só tem homem. Você foi se meter numa área que, pô, vai ser difícil. Eu ouvi coisas desse tipo, entendeu? Existe, sim, um espírito corporativista masculino, com exceções, obviamente. Eu acabei de falar de vários mentores que eu tive super generosos. Existe nas pessoas da sua própria geração uma competitividade. Algumas pessoas, como em todos os meios, são generosas e abertas, e outras não. Outras querem escalar. Agora, o fato de você ser mulher realmente pesa, até hoje. Agora eu sou uma senhora, sou uma mulher de 55 anos, já me reconheceram, apesar de eu estar esquecida, porque eu mesma me auto-esqueço, porque eu não fico me promovendo por aí, e estou com uma vida que não está dando também. Então, mas assim, você escuta muita coisa. Tem uma coisa assim, um escritor amigo meu, muito tempo atrás, agora ele já é falecido, ele falou para mim: muito bom, mas sabe, eu não aguento ficar ouvindo lendo esses poemas que falam de menstruação, negócio de lua, sabe? Então, assim, você escuta muita coisa louca, que as pessoas se dão ao direito de falar, homens, né? Com esse incômodo com o feminino mesmo, né? Mas isso é chovendo molhado, né? A gente sabe que isso existe, e agora, então, tem aí uma manifestação bem notável e assustadora, né? No nosso país, de exatamente isso, né? Essa voz feminina tem que ser calada. Chega, cala a boca, volta para o seu lugar, né? Sua mãe era desse meio literário? Não, minha mãe não era do meio literário. Minha mãe era um azogue, uma força de vida, assim, como diz meu pai, uma força da natureza.
Mas ela percebeu, acho que a minha gratidão à minha mãe, entre tantas coisas, e é imensa, realmente foi o fato dela ter notado muito cedo que eu era essa garotinha muito sensível, muito meio diferente, muito introspectada, muito intensa, e ela me nutriu, ela percebeu, ela era muito intuitiva, ela percebeu que eu era essa potencial escritora, talvez, né? E começou a me alimentar, entre tantas outras coisas, com livros e coisas lindas que eu devorava, literalmente, né? Já foi uma paixão muito maior para mim escrever poesia. Hoje em dia eu só traduzo o texto budista e ensinamento budista, é a minha maior alegria, assim. Se você me perguntar qual é a maior realização que eu tenho, o lugar onde eu estou em estado de fluxo, onde eu absolutamente não vejo o tempo passar e o meu corpo fica cansado e a minha mente fica reavivada e o meu coração fica transbordante, é quando eu estou traduzindo os professores budistas. E é um trabalho que eu amo fazer, é o trabalho da minha vida, assim. É onde eu sinto que a palavra está a serviço da transformação máxima, assim, sabe? De um conhecimento profundo da mente. Realmente você penetrar em nível subatômico, né? Assim, na mente, né? Não no cérebro, na mente. Então é muito especial. Primeira vez que eu vi um professor budista, um grande lama, um lama realizado, dando ensinamento, lá em Três Coroas, no Shagdu Gompa, lá em Três Coroas, eu tinha a sensação que não só eu tinha voltado para casa, como alguma coisa estava acontecendo que eu nunca tinha visto na minha vida, que era justamente a minha busca na poesia. A palavra transmitindo muito mais do que ela dizia, em vários níveis de compreensão. E eu não sabia o que era isso, eu nunca tinha visto aquilo manifesto, nunca tinha visto um ser humano abrir a boca e falar mais do que cognitivamente, do que intelectivamente a gente podia entender. Falava-se uma coisa, era dita por aquela pessoa, mas atingia a mim e a outras pessoas em níveis diferentes de compreensão. Físico, psicofísico, energético, intuitivo, intelectivo, subconsciente, inconsciente. Então eu nunca tinha visto aquilo. E depois aprendi que aquilo é algo que se atinge, entre várias outras coisas, através do afinco dessa prática, né? A sua fala é tão transformadora quanto a sua figura, quanto seu olhar, quanto seu toque, e todos podemos nos elaborar e trabalhar para nos tornarmos de tamanho benefício para todos. Isso é a coisa mais linda, mais democrática que eu já vi, mais ecológica e mais equitativa, entendeu? Então, assim, é apaixonante, né? E poder... E aí, falar, tudo muito que bem, mas presenciar isso, né? Perceber isso, viver isso, reconhecer isso, né? É uma inspiração. Todas as pessoas são idênticas porque querem ser felizes, querem se afastar do sofrimento, nasceram de uma mãe, né? Quando elas deitam à noite, elas sonham, elas têm desejos, têm aspirações. Então, assim, é isso que me interessa, né? Por isso que eu me tornei tradutora de professores budistas, por isso que eu medito, por isso que eu pratico, escuto ensinamento, porque são dois caminhos que para mim estão indissociáveis, né? O meu caminho na arte e o meu caminho no Dharma, na espiritualidade. Para mim, eles me levam à mesma conclusão, sabe? É isso.